obrigada por estar aqui com vocês. Eu espero que seja tudo bem se eu falo inglês. Eu não falo português. Hoje eu vou falar sobre inteligência ameaçada. Significa muitas coisas para diferentes pessoas. Eu acho que uma coisa que podemos concordar tem muitos dados que estão aí em termos de ameaças. E o que é o importante é o que fazemos com esses dados. E o que eu queria começar, quero ser breve, e eu quero que vocês tenham tempo também para fazer perguntas. O que eu gostaria de fazer, começando com um case study, primeira coisa, quem conhece Netflix no Brasil? Vocês têm nos Estados Unidos também, muitas pessoas usam esse serviço, é muito caro, mas alguns, em 2006, Netflix chamava-se Netflix Prize. E o que era? Era um contexto para ver quem consegue desenvolver o melhor algoritmo para permiti-los prever quais filmes seriam selecionados. O que eles querem é algoritmo para apresentar novas escolhas para filmes. Recomendamos que veja esse filme ou aquele. Então, eles vieram com uns conjuntos de dados e permitia ter muitos dados em termos de usuário e predizia também qual seria o próximo filme. O preço para isso era $1 milhão. Qualquer equipe que desenvolveria melhor algoritmos ganharia $1 milhão. Naturalmente, tinha muitas equipes, por volta de 5.000 entraram nesse concurso. Isso significa 4.000 pessoas para desenvolver o melhor algoritmo para prever as recomendações e qual seria o próximo filme que o usuário iria ver. Esse contexto Netflix durou durante 3 anos. Gastavam muitas horas desenvolvendo algoritmo e todas as equipes vinham da IBM, equipes de TNT Labs, as equipes de Yahoo, de todos os lugares tentavam desenvolver o melhor algoritmo. O que aconteceu? Depois de 3 anos, eles disseram que o vencedor e durante esse e depois tinha uma equipe da universidade e tiveram uma aula que durava 10 semanas. Essa aula e o professor decidiu dizer, para esta classe vamos fazer o Netflix Prize. Toda a escola vai trabalhar para desenvolver o algoritmo. E qual foi o resultado? Essa classe demorou 10 semanas e conseguiram bons resultados. E como em 10 semanas? Como eles conseguiram fazer isso em 10 semanas? Eles colaram. O que eles fizeram? Eles suplementaram dados. O que eles fizeram? Eles acrescentaram aos dados suplementos. Eles usaram IMDb. Vocês têm IMDb no Brasil? Sim. Eles classificam todos os filmes, puxa informação geral. Eles pegaram os dados do IMDb e aplicaram ao conjunto de dados fornecido por Netflix e conseguiram os melhores resultados no final do concurso.
Então, a moral da história não é não colar, é que quem ganha quem tem os melhores dados. Não importa quão bons os dados são, mas ser dono desses dados. Todos esses caras, eles tentavam mudar todos os algoritmos. O que eles precisavam fazer é aplicar mais dados. E se você tem mais dados, você consegue desenvolver um simples algoritmo. O que é interessante saber é que mesmo o Google, eles não têm os melhores algoritmos, eles têm melhores dados. Essa seria a chave do negócio. Então, com a premissa de quem tem mais dados ganha, como é que isso se relaciona à segurança da rede? Na segurança da rede, nós temos muitos dados, muitos dispositivos que mandam logs, firewall, proxy, por aí vai. Antivírus baseado na rede, o endpoint, tudo isso cria logs, cria mais informações. Como é que você consegue mais dados e o que você faz com eles? Essa é a cadeia, a kill chain, a cadeia da morte, que começou em 2011. É um jeito muito militarista de olhar para um ataque e identificar várias fases de um ataque. De reconhecimento, armamento, comando, exploração, instalação, comando e controle e ação. Quanto mais informação você tiver para colocar na arquitetura, melhor você vai ser em termos de preparação, defesas e para parar qualquer tipo de ataque. Dentro da cadeia da morte, com todas essas partes do ataque na sua rede, você tem oportunidades para bloquear e é bom ter mais oportunidades para bloquear em cada um desses estágios. Quanto mais oportunidades, melhor. Mas oportunidade para bloquear um ataque é uma coisa, ter os dispositivos certos na sua rede para prevenir, para evitar um ataque. Não é simplesmente ter os dispositivos lá. Que dados são alimentados na sua cadeia e que bloqueiam o ataque? É isso que a gente tem que pensar. Com essa estrutura em mente e com a presunção de que mais dados serão melhores, como é que isso funciona na vida real? O que isso significa para as organizações que estão tentando se proteger contra todo tipo de ameaça? Isso significa que vocês vão ter mais trabalho. Quanto mais dados vocês tiverem, isso quer dizer que tenha mais analistas para ter mais logs. Quando você compra um firewall, um IPS, você tem que ter administradores, criar políticas. E também para monitorar os logs desses dispositivos. Isso quer dizer que a sua equipe tem que ficar maior. Então, quando um ataque acontecer, aí o pessoal o cara do IPS, do firewall, vai olhar para os logs e ver de onde veio o ataque, onde que a rede foi infectada. Você tem que ir para o proxy, olhar para os logs. Você tem que ver o que entrou, qual que foi a resposta. O meu IPS ou o meu firewall detectaram alguma coisa, qual que é um endpoint. Todas essas coisas é o que a sua organização de TI tem que ver quando um evento acontece. O mais trabalho não é mais aceitável. Vocês têm recursos e equipes finitos. Seria ótimo ter 1000 pesquisadores de segurança, mas você não tem esse luxo, certo? Então, o que você precisa é de alguém que tenha acesso a todos esses dados e que possa lhe dar as assinaturas nos lugares certos. Você tem que ter dispositivos que
que sejam capazes de impedir o ataque ou parar o ataque em qualquer uma das etapas dessa cadeia da morte. Assim você será mais eficiente e, entendendo o ataque, você vai conseguir preparar e bloquear esses ataques. Um exemplo de dados adicionais para os nossos clientes, nós fazemos uma coisa que é o DNS Mining passivo, que é uma coisa que qualquer um pode fazer, mas é uma maneira de entender como os endereços IP se relacionam aos domínios. Se você entende como os atacantes trabalham hoje em dia, eles têm os endereços IP, certo? E são quase que propriedades físicas. Eu tenho esse endereço IP que é público. Eu compro domínios e associo esses domínios aos endereços IP e eu posso usá-los para entregar malware, para comando e controle. E disso, o DNS passivo é o que nos dá todas essas informações. Você tem que usar na sua rede que está infectada e o host infectado não sabe exatamente de onde vem o ataque. E aí existe requisição de DNS para todos os domínios. Dentro deles, é claro que o seu servidor de DNS não vai saber qual é o endereço IP que está associado ao domínio. Nesse ponto, o servidor diz, esse domínio tem esse endereço IP e isso volta para o servidor de DNS. O que o DNS Mining passivo faz é fazer um mapeamento desses domínios. O que você pode fazer com isso é super legal. Dentro de um host infectado, de um computador infectado, se ele está se comunicando com isso aqui, por exemplo, com esse domínio aqui, claro que isso que está associado com esse endereço IP, você já tem um pouquinho de informação. Você sabe por onde que o atacante está se comunicando. Para o DNS Mining passivo, quanto mais DNS você entende e quanto mais você consegue, melhor, porque aí o mapeamento é melhor. Você pode descobrir depois de um mês que tem um domínio diferente aqui, mas adivinha, está ligado ao mesmo endereço IP. Quer dizer que o mesmo atacante está usando o mesmo endereço IP, mas domínios diferentes. E os domínios são baratos. Você compra, você usa por um pouquinho de tempo, depois joga fora, compra outro. Mas os endereços IP são mais propriedade física. Você não consegue mudar isso com tanta frequência. Mesma coisa aqui, olha. Você pode continuar o mapeamento e apenas por associação você pode começar a saber que domínios vão ser usados nos próximos ataques apenas por associação. Você pode dizer, tem 200 domínios aqui que estão associados a esse endereço IP. Eu já vi 10 usados para objetivos maliciosos. Então, eu sei que qualquer domínio ligado a esse endereço IP vai ser ruim. Então, você pode prever quais domínios vão ser usados nos ataques futuros apenas com DNS Mining passivo. Com relação a assinaturas, temos vários tipos de assinatura, de DNS, de comando e controle, baseado em e-mail, por aí. Temos apenas alguns 200 clientes que nos mandam que nos dão as assinaturas DNS. Com base nisso, nós começamos a minerar todos os dados e vamos ver onde que existe malware e aí começamos a ver que isso é um problema de Big Data. Temos milhões de pedaços de malware, tem centenas de milhares de malwares por dia e onde a gente se comunica, com qualquer parte a gente se comunica, a gente suplementa isso que nos passa a informação do DNS. Isso nos permite ver
muito mais domínios que estão ligados a IPs maliciosos, conseguimos começar a proteger os nossos clientes. Dentro disso, com as assinaturas de DNS, elas representam 5% das nossas assinaturas. No entanto, apenas 300 clientes que representam 5% dos nossos clientes. Aliás, o DNS passivo é de graça. Se você tem servidores, se vocês configuram os servidores para nós, eles são de graça. Para mim, isso é que nem mídia social. Quanto mais gente nos dá os dados, mais dados a gente vai ter. Se só uma pessoa estivesse no Facebook, ele não seria relevante. Mas quanto mais gente está no Facebook, mais relevante ele é. A mesma coisa com o Twitter, por aí vai. Quanto mais você tem, melhor vai ser. Por isso, nós confiamos nos nossos clientes, nos recursos, nos nossos parceiros. Quanto mais dados, quanto mais gente nos manda dados, melhor. E num mundo em que há ameaça de inteligência, quanto mais dado, melhor. Isso nos ajuda a vencer. Quando a gente fala de vencer, a gente fala que nós vamos melhorar a sua postura de segurança e conseguir defender você contra os ataques. Nós vendemos, sim, um produto para o nosso cliente, mas com relação à inteligência de segurança, o nosso cliente é a mesma coisa que o nosso produto. Eles também nos dão mais inteligência. E assim nós conseguimos fazer um trabalho melhor para proteger os nossos usuários. Isso ajuda, então, os nossos clientes e a indústria em si. Muito obrigado. Muito obrigado, Alfred Lee. Parabéns por sua apresentação. E agora vamos, então, à continuidade. Convidar para que componham o palco o gerente de infraestrutura de TI da Assurant Seguradora, Elton Moreno. Por favor. Obrigado. O Security Officer do Grupo Grob, Igor Gutierrez. Muito bem-vindo. O CSO da XP Investimentos, Marcelo Amaral. O Security Manager da EMS Pharma, Ticiano Benetti. E o CSO da Netshoes, Vitor Sena. Muito bem-vindos, senhores. A diretora da conteúdo, jornalista e editora das revistas Risk Report e Decision, já a postos. Graça, é com você. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, obrigada a vocês por estarem aqui. Tem me acompanhado bastante aí em vários painéis, mas esse é o grande momento aí, onde tudo que a gente falou aí ao longo do ano, a gente tenta meio que resumir aqui e deixar alguns vetores para o próximo, né? Esse painel e esse tema é clássico no Security Leaders. Esse ano a gente trouxe vários temas novos, mas esse, não sei se felizmente ou infelizmente, é um tema que nunca vai deixar de existir no Security Leaders, né? Ataques é realmente um painel clássico e todo ano a gente reavalia esse cenário. E também, felizmente ou infelizmente, acho que mais infelizmente, todo ano a gente tem novidades para trazer para esse painel. Eu acho que esse é o tom dessa discussão. Eu queria começar avaliando com vocês o que tem de novo, até faz parte aqui da minha primeira pergunta, o que tem de novo no cenário de ataques avançados. E, principalmente, pelo que eu tenho acompanhado, tem dois aspectos muito interessantes aí que a gente tem publicado, inclusive, e tentado aí, na medida do possível, trazer a público. Um são ataques a informações, muito roubos e roubos grandes de informação, né? Eu acho que a gente tem acompanhado que realmente roubo de informação tem se tornado um fenômeno assim muito crítico.
e os ataques também, e os malwares, enfim, tudo que está acontecendo no ambiente mobile. Então, queria fazer uma primeira rodada, começar com o Vitor lá na ponta, que está num setor de e-commerce bastante movimentado. Eu sei que você não pode abrir, né? Todo mundo diz aqui que todo mundo é atacado o tempo todo, mas eu não vou querer que vocês venham ao Security Leader para dizer, olha, Graça, eu sofri um ataque XYZ, então vamos tentar generalizar. Mas o que tem de novo nesse cenário de ataques hoje que a Netshoes está enxergando, está vendo, está tentando se proteger com mais afinco? O que você traz de novo para cá, para o Security Leaders, Vitor? Bom dia a todos, em primeiro lugar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que a gente ainda tem muito do mesmo, né? A gente tem muito da parte tradicional, mas o que eu tenho observado recentemente é uma questão dos ataques deixarem um pouco de lado aquele ataque mais genérico e uma coisa mais direcionada, com um foco mais específico. Tá? Isso tem sido uma frequência, né? Ou seja, os atacantes eles têm um escopo definido, né? E uma prioridade, e não fazem aquele percurso de entrar e depois ver o que quer pegar lá dentro da informação. Ele já sabe especificamente o que ele vai subtrair e qual que é o foco disso, né? Isso é um dos aspectos novos. Outra coisa que não é tão nova mais, mas também é um pouco mais recente, é a questão da terceirização, né? E da granularidade. Então, hoje, um atacante, a pessoa que está por trás de um ataque não é necessariamente a pessoa que está te atacando, né? Isso é terceirizado e existe quase aí um shopping para os caras fazerem esse tipo de recrutamento, né? E contratação de atacante para APTs. Ticiano, o que você traz aí, que você tem observado de novo na sua área de negócio? Bom dia a todos. Eu tenho observado também, né, como o Vitor, essa questão do direcionamento dos ataques, né? A questão do ataque, acho que todos nós aqui somos do tempo em que atacar era um hobby ou era uma coisa para provar quem entendia mais tecnicamente, mas hoje isso virou crime e, se é que dá para chamar assim, se profissionalizou. Então, é uma tendência que a gente vê mesmo, né? Os últimos ataques grandes que tiveram na mídia, todos têm a ver com roubo de informação e todos foram muito direcionados, né? Foi um ataque ali premeditado e tinha um foco muito específico. Eu tenho visto muita motivação comercial para os ataques, que é uma coisa que a gente não via antigamente. Antigamente, principalmente falando de APT, o que você tinha era rede zumbi, né, de hacktivista, de gente que queria manipular os volumes de tráfego na internet. E hoje em dia você vê motivação comercial para os ataques, né? Seja através de data mining, de você identificar clientes, identificar mercado, até realmente roubar a informação financeira das pessoas. Então, acho que uma das coisas que são novas e que estão muito complicadas é que está se financiando esse tipo de atividade hoje em dia. O próprio mercado, em certa medida, tem financiado esse tipo de atividade, o que torna a nossa luta muito mais árdua, porque a gente está lidando com um atacante muito mais determinado e com muito mais recursos do que antigamente. Marcelo, sua vez. Bom dia a todos. Complementando aqui o que os amigos falaram, acho que o que eu tenho percebido é cada vez mais uma colaboração entre os agentes do crime organizado. Então, aquilo que eu já falava de Crime as a Service, como um serviço que você poderia comprar para obter informação ou atacar um determinado site ou pessoa. Hoje em dia está cada vez mais fácil fazer isso, está cada vez mais... eles colaboram cada vez mais entre si e está cada vez mais difícil defender, né? Então, um exemplo que eu tive conversando com uns amigos a semana passada, de uma colega nossa que sofreu uma fraude numa conta de um grande banco que ela tem aqui, mas a fraude não foi daquela do tipo phishing. Alguém conseguiu, dentro da operadora de telefonia dela, trocar o chip dela de pós-pago para pré-pago e, com isso, recebeu todos os tokens lá de autorização, de acesso. Então, você vê, um determinado banco investiu milhões em segurança, tem lá todos os controles, a operadora de telecom provavelmente também
investe bastante, né, que a gente conhece bem os dois mercados, mas tem sempre o quê? Tem alguém que trabalha numa loja, que ganha pouco, que tem acesso à informação, e aí é sempre onde o high-tech encontra o crime tradicional. Então, alguém ganhou algum dinheiro para agir e permitir que essa fraude fosse efetuada e, enfim, ela teve um prejuízo lá, mas foi ressarcida. Então, a percepção que eu tenho é que cada vez mais há uma colaboração em diferentes níveis. A gente, no mercado de segurança, aqui na nossa comunidade, a gente está bem atrasado, a gente troca informação aqui entre a gente em eventos, eventualmente a gente pega o telefone e liga, manda uma mensagem, mas a gente não chega perto ainda do Big Data, que é usado para o crime, né? Os caras estão ficando cada vez mais rápidos, mais profissionais, enfim, eu acho que está piorando. Igor. Eu vejo que cada vez mais as organizações de cybercrime têm se estruturado tecnologicamente bastante, tanto quanto as empresas, que têm que ter a proteção devida, mas também eles têm, mais do que isso, planejado, estruturado e feito uma rede colaborativa para a criação e implantação dos malwares. O que significa a rede colaborativa? São redes que são encontradas na Deep Web, onde você troca informações de até que ponto aquele ataque chegou, e para não se ter a rastreabilidade, seja por qual ferramenta for, em outro país, com outros tipos de tecnologias e endereçamentos, se dado sequência àquele ataque. Aí que entra a nossa dificuldade, por mais que nós tenhamos metadados para fazer análise e correlacionar, de conseguir, de fato, identificar se aquilo que está de diferente, de forma comportamental, dentro da nossa estrutura, é um comportamento padrão do meio ambiente ou se trata de um ataque. E o que tem dado combustível para isso, acho que todos estão de acordo, infelizmente, são as redes sociais de cada profissional da empresa e as redes sociais da empresa também. Porque nós sabemos que o spear phishing, que é o que tem ultimamente obtido mais resultado em se implantar algum tipo de código malicioso na estrutura das empresas, ele é informado com informações de que nós colocamos nas redes sociais, fazendo se passar por um site válido, um e-mail válido, onde nós temos o phishing depois. Então, além de termos a tecnologia, nós vamos falar mais aí em todo o congresso, a respeito da análise comportamental do ambiente e também humana, são duas chaves que têm que estar juntas e aliadas para termos uma maior eficácia nesse combate das ameaças persistentes. Ok. Elton, sua vez. Olá, bom dia a todos. Graças mais uma vez. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E só complementando o que os colegas já disseram, eu acredito que hoje o que há de novo, ele vem muito por conta da expansão dos limites da atuação do profissional de segurança. Há alguns anos atrás, esse profissional ele tinha que se preocupar com as fronteiras dentro da empresa. Então, ele protegia as invasões, ele protegia as informações dentro de casa. E agora, com a consumerização, onde cada profissional pode trazer o seu device para dentro da empresa, com essa história do tal do BioD. Então, a informação ela está saindo por devices, está saindo por canais que antes não eram partes integrantes da discussão de segurança dentro da empresa. Então, eu acredito que, além de tudo que já foi comentado, eu acredito que a revisão de políticas, a revisão de processos dentro da empresa para permitir outros tipos de dispositivos conterem informações cruciais ou estratégicas da empresa também faz parte dessa reengenharia toda aí que os profissionais de ataque estão desenvolvendo. Depois dessa primeira rodada, eu gostaria de ouvir o Alfred. Vários aspectos foram levantados aqui, mas um deles, eu estava até observando, me chamou a atenção e que a gente não falou sobre isso tão especificamente no Security Leaders do ano passado. O nome é até difícil, terceirização, industrialização, organização, enfim, dos ataques, né? Inclusive, a gente tem brincado até no Malware as a Service, no ataque as a Service, num modelo muito bem organizado, inclusive com terceiros envolvidos,
Como que você que está acompanhando isso no mundo, como é que isso é uma tendência hoje? Quer dizer, você acredita que isso é a grande novidade que os profissionais de segurança estão enfrentando hoje em relação aos ataques? Sim, a consumerização... Desculpe. Eu falo inglês e o português vem aqui através dos foninhos. A consumerização dos ataques aconteceu agora, ela vem toda vez que nós temos métodos novos e sofisticados, quando a gente olha para as últimas vulnerabilidades de high profile. Qualquer uma dessas ameaças dia zero muito facilmente vem para o portfólio de um atacante. Existe um mercado negro para isso. Por $1.500 você pode ter uma ferramenta de acesso remoto que muda constantemente. Então, os atacantes estão vendendo peças e ferramentas que lhes permitem atacar. Eles usam um mix de todas essas ferramentas. Existe a sofisticação dos atacantes comuns aumentou muito. E por quê? Porque há mais dinheiro. Como os panelistas falaram, tem mais dinheiro envolvido. Eles estão roubando propriedade intelectual com dados de pagamento, de cartões de pagamento. Então, o investimento aumenta, a sofisticação aumenta e os recursos aumentam. Bom, sofisticação aumenta, né? Persistência, tem mais dinheiro envolvido, mas como que vocês hoje, então, e aí, considerando que temos uma plateia acompanhando e vocês estão atuando bastante nesse segmento, como é que vocês veem a reação por parte da área de segurança da informação? Que recursos hoje, o que muda? Porque se tem uma mudança tão grande acontecendo, tão agressiva, tão organizada, industrializada, do outro lado, qual é o descompasso? Quer dizer, não quero nem que vocês avaliem especificamente na empresa de vocês, mas pelo que vocês acompanham, onde está o descompasso em relação a isso? O que vocês acham que está sendo feito? Marcelo e Vitor se prepararam. Bom, é só um ponto que eu enxergo sobre essa questão do APT, porque você tem sempre que procurar tirar o proveito de alguma situação, né? O APT tem um lado positivo. E o lado positivo dele é justamente te dar subsídio para reforçar todas as matérias de segurança de forma equalizada, né? Porque não existe uma bala de prata só para você resolver o seu caso de APT. Não adianta você apostar todas as suas fichas em uma só barreira, numa ferramenta de análise de comportamento, por exemplo. Porque se aquela barreira for ultrapassada, as outras barreiras estando fracas, elas vão permitir que o cara faça o estrago da mesma maneira. Então, nesse aspecto, ele reforça o seu discurso para que te possibilite fortalecer todas as matérias, desde a questão de processos, né, até a questão de compra de ferramenta, de justificar budget, né? Os meus amigos aqui devem concordar comigo que vender projeto de segurança é tão fácil quanto vender pele de foca para a Greenpeace, né? Então, nesse aspecto, quando você tem lá uma ameaça real, que você consegue explicar com fatos, com exemplos, o que pode acontecer se um determinado elo da corrente estiver mais fraco que o outro, isso te ajuda numa questão de brigar por um budget, de rever o seu quadro de pessoas, de reforçar processo, ou até na aderência de processo, e também de reforçar a questão de ferramentas. Marcelo. Acho que uma abordagem diferente que eu tenho tentado nos últimos anos é o seguinte, né? Já que, como o Vitor bem mencionou, é cada vez mais difícil a gente conseguir budget, né? A relação entre o que se gasta para atacar e o que se gasta para defender, ela é bem desigual. Eu tenho colocado forças numa missão, digamos assim, de espalhar o conceito de segurança também entre os parceiros da empresa. Então, por exemplo, recentemente eu estive conversando com uma empresa que está fechando parceria conosco, empresa pequena, uma startup e tal, etc. E o pessoal da empresa, assim, que é uma ideia bem bacana, eles me mostraram com muito orgulho assim todas as plataformas que eles estavam desenvolvendo, todas as preocupações com segurança, todo o estado da arte, tal, etc. Eu falei, cara, perfeito. Mas vem cá, e esse notebook do teu CEO,
cuida disso? Aí ele, não, é o notebook do nosso CEO. Tá, mas e a preocupação de segurança com ele? Existe? Me olharam assim. Então, essa é uma parte importante do trabalho. A gente, como agente de segurança dentro das empresas que a gente trabalha, como formador de opinião, eu acho que não só a gente tem que trabalhar o conceito de segurança da informação, a necessidade de investimento, a necessidade de tecnologia dentro da nossa própria empresa, que já é difícil, mas a gente também tem que trabalhar com os parceiros, com os fornecedores da empresa que a gente trabalha. Isso é difícil, né? Porque quando a gente trabalha em mercado regulado é mais fácil você justificar investimento. Quando você fala com um fornecedor que ele não é diretamente relacionado ao mercado regulado, ele provavelmente não deve ter alguém de segurança, ou quando tem, não tem os recursos necessários, mas tem que deixar claro para ele. Isso aí não é só uma questão de opinião minha, é uma questão de estatística. Boa parte dos vazamentos de informação, boa parte dos problemas que aparecem na mídia, nos Estados Unidos, na Europa, tem a ver com o quê? A informação não vaza da instituição principal, ela acaba vazando via parceiro, via fornecedor. Sempre tem alguém que não tem a mesma segurança que você, que faz parte da tua cadeia de produção, que faz parte do teu ecossistema produtivo. Então, eu tenho feito muito isso. Eu tenho tentado trazer a questão de análise de risco, de identificar risco, de preocupação com segurança também para eventuais parceiros das empresas. Porque, enfim, não adianta a gente ter um grande investimento em tecnologia na nossa empresa e enquanto um parceiro relevante para a gente, que faz um serviço importante para a gente, também não faz. Agora foi Tiziano e Igor. Se tivesse aquela maquininha ali, saber quem apertou primeiro. Vai, Tiziano, vai. Depois eu passo para o Igor. Puxando aqui a pergunta que você fez, Graça, da onde vem o descompasso? Eu acho que tem dois aspectos que fazem o criminoso andar mais rápido que a segurança. E eles são a mobilização e a colaboração. Né? Então, primeiro, é muito mais fácil você mobilizar um grupo de amiguinhos que também gostam de tecnologia e gostam de invadir sistema, trabalhar junto num projeto que vai ter visibilidade, que vai ser bacana, do que mobilizar uma empresa que está preocupada com a sua operação principal a se colocar na defesa, né? Esse tipo de coisa. Então, tem essa coisa de mobilização. Mas tem um aspecto importante que, assim, a gente citaram aqui agora há pouco redes sociais, mas aí veio o meu ponto favorito, a Deep Web. Existe um negócio, que todo mundo do ramo aqui conhece, que é a Deep Web, que é a grande rede social e ponto de colaboração do crime eletrônico, né? A gente viu recentemente aí uma ação da Polícia Federal que se infiltrou na Deep Web para começar a levantar informação para um processo investigativo, que teve muito sucesso, prendeu um monte de gente por causa disso, um monte de criminosos, né? Mas, assim, o ponto é, os bandidos, eles têm um esquema de colaboração muito, muito melhor do que nós, gerentes de segurança por aí, né? Eles se conversam, eles trocam informações, eles trocam arquivos, eles desenvolvem malware com Scrum, com XP, com controle de versão, tudo criptografado na Deep, né? E a Deep, não se enganem, está nos nossos servidores, né? Eu aposto que se todas as empresas fizessem uma busca nos seus web servers por arquivos.onion, ia achar um monte de coisa lá. Então, assim, existe, eu acho que a diferença principal é essa coisa de colaboração. A gente tem discutido muito, né, ao longo desse ano, nos painéis a gente falou disso, né, de como as empresas deviam colaborar mais, trocar informação para a defesa, porque os atacantes colaboram. E tem um outro aspecto que é importante para nós, que eu queria trazer, que é o seguinte. Na minha opinião, a segurança da informação, eu também já disse isso em outros momentos, está vivendo uma mudança de paradigma forte, né? Um paradigma antigo, onde a gente investia... Aí o Vitor vai entrar na discussão, tenho certeza. A gente investia 100% da nossa energia de segurança em compliance, né? Em criar uma regra e garantir que todos os nossos ativos tecnológicos estivessem de acordo com a configuração dessa regra. E eu acho que a gente está num compasso de mudança para uma abordagem um pouco mais militar da questão da segurança do que essa abordagem empresarial, né? E aí saiu aqui o Chain na apresentação, mas aí eu acho que o aspecto novo que está entrando na segurança é a questão de security intelligence, né? É a gente começar a entender onde o ataque está e concentrar as nossas energias na defesa direcionada ao ataque.
e não na defesa do todo, como a gente tem feito com compliance. Lógico, compliance é o básico que a gente tem que fazer, não dá para viver sem isso de jeito nenhum, senão a porta fica aberta. Mas assim, a gente precisa começar a se concentrar em Security Intelligence, em olhar para a DIP, entender o que esse pessoal está fazendo e focar a nossa energia, os nossos recursos na defesa apropriada para o ataque em questão, ataque corrente. Acho que esse é um ponto de virada na nossa profissão. Ok. Vamos, eu vou passar a palavra para o Igor, depois para o Elton, o Alfred também, mas eu acho importante esse ponto que você levantou. Se o Igor já puder comentar, acrescentando também o seu ponto de vista aí sobre o descompasso que eu coloquei no início, que provocou essa rodada. O contexto de fato é esse, e na minha opinião ainda, o grande descompasso que tem que ser analisado é a questão do intelecto de cada profissional que atua na empresa. Pois esse é o diferencial competitivo de cada um de nós perante o mercado e é o que faz a diferença na empresa. O que isso significa? Não só o avanço intelectual em estudos e na área, mas começar a usar a Cyber Intelligence para analisar toda a estrutura que se tem hoje e o que pode ser refeito em cima do que já tem. Por exemplo, eu vejo muitos contratando empresas para se implantar appliance para combater diversos tipos de ameaças em várias camadas, mas não vê se o firmware daquele appliance, se ele está no nível 0 ou se está na última atualização. Ou seja, ele está implantando algo para se cobrir algumas camadas de segurança e está descobrindo outras, né? Eu vou mais além ainda. Por exemplo, nossa empresa que trabalhamos com projetos de segredo industrial de vários clientes, eu procuro saber não só que tipo de ameaças meus clientes costumam sofrer, mas também quem são os clientes e fornecedores deles. Por quê? Porque nesse aspecto, aquele projeto significa também a competitividade e se aquele cliente vai ter sucesso no lançamento do projeto ou não. Então, se isso vazar, acaba sendo um grande risco de imagem para quem está cuidando dos seus projetos, no caso, a nossa empresa. E para nós diminuirmos esse descompasso do intelecto, além do estudo, certificações e preparação, assim como nós comentamos, temos que ir até o ponto onde esses cybercriminosos se reúnem e fazer parte deles, obviamente, no bom sentido, sempre com o pé atrás, para começarmos a pensar como eles e implantar as devidas camadas de segurança, que às vezes são só revisões de processos e configurações, para eliminar alguns passos ou pelo menos desencorajar o ataque em nossas empresas. Ok. Elton. Bom, só complementando, então, eu acredito o seguinte, que no mundo da segurança nós temos dois lados, né? Nós temos o atacante e quem é atacado. Quando a gente fala em colaboração, para quem ataca, torna-se um motivo de glória, um motivo de valorização, ele expor até onde ele chegou, expor até onde ele conseguiu chegar, compartilhar essa informação, e isso torna uma comunidade efetivamente ativa, esqueci o nome, como o Tiziano comentou. Por outro lado, do atacado, ele jamais vai expor isso ou na mídia ou num grupo dizendo, olha, me atacaram, chegaram até aqui, gente, me ajuda até onde eu cheguei, quais são os outros níveis de segurança que eu consigo. Jamais ele vai dizer isso abertamente dentro de um fórum ou dentro de um grupo de discussão, muitas vezes por medo da exposição para a mídia, exposição para os negócios e assim por diante. E, por outro lado, eu vejo o seguinte, quem ataca, hoje, eles estão, como o Alfred comentou, eles estão com alto investimento, eles têm condições de se fazer ataques pensando na estratégia. Enquanto as empresas, no mundo estratégico, nem se fala de segurança. Poucas vezes os profissionais de segurança são chamados para tomar decisões ou para expor riscos no âmbito estratégico. Muitas vezes a gente atua no tático e operacional para tentar segurar alguma definição estratégica que aconteceu lá atrás. Então, acaba sendo meio que desleal. De um lado, nós temos um grupo que tem dinheiro, que tem condições, que conversa abertamente e que trabalha no estratégico. Do outro lado, nós temos um grupo que não conversa abertamente, tenta, ao máximo, fazer as coisas sozinho
e muitas vezes não é convidado para, desde o início, desde a estratégia, tomar as decisões, expor os riscos, mitigar junto com a empresa. Então, eu acho que uma grande possibilidade de mudança seria a estratégia da empresa entender segurança da informação não como um empecilho para o negócio, mas sim como um contribuidor para o negócio. Ok. Tenho várias perguntas aqui da plateia virtual, está difícil selecioná-las e prestar atenção a tantas questões que estão sendo levantadas, mas me chamou a atenção, se eu não me engano, foi o Vitor, um de vocês, que falou sobre o cenário que envolve hoje parceiros e outros, foi Marcelo, né? E outros fornecedores, quer dizer, a complexidade da cadeia, o descompasso entre o investimento que a empresa está fazendo e o que os parceiros estão fazendo. Então, coincidentemente, chegou aqui uma pergunta do Ubirajara Nascimento Santos, do supermercado ABC. Bom dia, Graça. Primeiramente, quero parabenizar a você e toda a sua equipe pelos excelentes painéis. Infelizmente, esse ano, estou impossibilitado de ir ao Security Leaders, mas estou acompanhando remotamente o evento. Gostaria, Ubirajara, obrigada, você está sempre aqui conosco. Infelizmente, eu sei que você não pôde vir, mas que bom que você está me acompanhando pela internet. Aliás, 2 de vocês estavam ontem me acompanhando pela internet, mandaram perguntas. A sua chegou um pouquinho tarde naquele painel, Vitor, eu não pude trazer, e a do Igor eu consegui trazer. Gostaria de fazer uma pergunta aos participantes. Um dos maiores problemas que eu venho passando no varejo, na parte de segurança, não é tanto o investimento e o preparo internamente. Nós estamos investindo em segurança na medida do possível, mas muitos fornecedores não estão conseguindo acompanhar essas quadrilhas e, enfim, todo esse cenário que vocês estão colocando. Então, eu gostaria de saber se essas ilhas que estão se formando em torno de nós, né, quando a gente tem um modelo, uma cadeia muito complexa, na opinião de vocês, um dos maiores desafios hoje. Vitor, varejo, sim, acho que aqui físico, mas virtual também, e você também. Como é que você está vendo isso? Então, isso é uma realidade, tá? Isso acontece com a gente também. E o que eu tenho tentado fazer, na verdade, eu estou aproximando muito a área de segurança da área de legal, né, da área do jurídico. Porque não tem uma outra forma da gente se precaver a respeito disso que não seja uma amarração no contrato de trabalho com esses fornecedores, né? Isso, para ser bem sincero, gera uma série de problemas e contratempos, porque só de você colocar num contrato de confidencialidade de dados uma cláusula com multa, né, o parceiro já impõe outras restrições, e aí a área de negócio que quer consumir aquele serviço começa a te pressionar, mas tem que ser uma coisa bem planejada, né? Porque senão você cai realmente nesse caso. Eu já tive problemas como esse, tá? Na verdade, de aplicações que tinham associado ao nome da Netshoes, de parceiros, né? E que tiveram comprometimento, e aquilo ficou deu a intenção que era um comprometimento no ambiente da Netshoes, mas não tinha nada a ver. Então, pela essa questão, principalmente da questão da reputação do nome, você tem que ter um cuidado muito especial quanto a isso daí. Tá? O que a gente está fazendo é criando um processo de compliance com os parceiros, né? Então, o parceiro ele tem uma série de recomendações que ele tem que estar aderente para que ele se torne compliance e possa estabelecer a parceria. Quando você avisa isso previamente, você diminui um pouco esse impacto. Tá? Mas não é uma coisa que a gente conseguiu fazer de forma rápida, ainda está em processo e tem dado resultado, mas é lento, moroso e difícil de se tratar. Ok. Mais uma outra questão também, que chegou uma pergunta relacionada ao que foi colocado aqui, e eu gostaria de passar essa pergunta para vocês também, mas principalmente para o Alfred. Deixa eu até procurar aqui. Também não me lembro qual de vocês falou em defesa, achei, defesa apropriada para o ataque. Então, olha essa pergunta do Manuel Barbosa, da nossa plateia, Fidelity. Manuel, onde você está? Ok, obrigada. Os criminosos concentram esforços em uma falha específica, enquanto a empresa precisa distribuir seus esforços através de todas as falhas. Dessa forma, está sempre correndo atrás. Não é utópico pensar na inversão dessa condição? Enfim,
se as empresas vão precisar priorizar isso e se preparar para defesas também específicas. Como é que você vê essa questão, Alfred? Depois eu passo para vocês responderem. Eu diria que é impossível ter 100% de segurança. Não tem jeito de fazer isso. Mas o que nós falamos para o nosso cliente é para eles minimizarem o risco o quanto possível. E para fazer isso, você precisa criar políticas para minimizar quais as aplicações estão sendo usadas na rede. Isso é muito importante. Se você usar para tecnologia de segurança de legacy, muitas delas são baseadas em portas, e as portas elas permitem que o tráfego vá de uma porta para outra. Se você começa a permitir apenas aplicativos, alguns determinados aplicativos, você pode reduzir bastante o ataque. E tanto o que o atacante consegue a partir tirar da sua rede e o quanto ele pode levar para fora. Tem que ver que tipo de aplicativo pode ser usado dentro do data center e qual sai do data center. E você começa, então, a reduzir o risco, a exposição e o risco de ataque. Você deve fazer a varredura para tantas ameaças quanto possível. E também, agora, a coisa principal são as ameaças desconhecidas. Se vocês não sabem de alguma coisa, você não pode se defender dela. Então, você tem que usar uma tecnologia que vai te permitir descobrir o desconhecido. Olhe para o desconhecido e encontre maneiras de identificar as ameaças no tráfego, o tráfego desconhecido. Eu estou tentando aqui trazer, porque são muitas perguntas, mas, de certa forma, conectar as perguntas com questões que vocês colocaram. O Tiziano falou sobre uma mudança de paradigma na área de segurança. Compliance é importante, mas a gente precisa começar a olhar a segurança de uma outra forma. Então, vejam a pergunta ou a questão que chegou através do Flávio de Souza, aqui de São Paulo. Bom dia. Concordo com vocês que os crimes virtuais se profissionalizaram. Eu trabalho numa instituição financeira e eles estão cada vez mais direcionados. O último caso dessa semana foi um ataque ao serviço de armazenamento de dados da Apple na China e, além do ataque ao banco JP Morgan há 3 semanas atrás. Ou seja, constatamos que a informação hoje é o maior bem e está na mira dos hackers. Na minha visão, a grande mudança que eu vejo na área de segurança da informação é realmente a gente gastar menos energia com regras, com compliance, que são importantes, mas tentar um pouco olhar para o que está acontecendo fora das organizações, na Deep Web e na formação dessas quadrilhas especializadas. Então, eu queria fazer uma rodada que a gente possa avaliar um pouquinho, não é exatamente o que você colocou, mas é um pouco esse questionamento de que mudança é necessária também na maneira como hoje vocês trabalham. Porque eu não sei quanto tempo e energia se gasta hoje, ou se gastam hoje, nessas ações que já são comuns, tradicionais da área de segurança. Eu ouço muitas vezes executivos falarem, eu gostaria de inovar. Inovação na área de segurança é uma coisa bacana, mas eu não estou conseguindo tempo, porque a gente tem toda uma série de coisas que precisam ser mantidas e feitas e coordenadas. O que você acha, Marcelo? Que mudança que pode acontecer aí? O que eu tenho percebido é que, de fato, como o Tiziano falou, a gente tem um descompasso muito grande entre o que a vida real exige e o que os reguladores ou a parte de compliance tradicionalmente pede. Então, enquanto você tem, de um lado, o crime organizado, com recursos baratos e eficazes para atacar as empresas, para roubar informação, para monetizar fraudes, do outro lado, você tem reguladores que se preocupam mais em saber se você tem ou não um firewall do que se você tem um ciclo de desenvolvimento seguro, por exemplo.
Então, esse é o tipo de coisa. Sempre que eu vejo alguém falando em Firewall como alguma coisa de segurança, já me dá um certo arrepio, porque isso, para mim, é muito década de 90. Tá? Firewall faz parte de segurança, mas está muito mais para infra. Eu percebo isso que você acaba tendo um foco muito grande como responsável em segurança da informação, em tarefas de compliance, em atender reguladores, em auditorias. Tem um papel importante, mas eu acho que eles também têm que passar a enxergar as ameaças reais. Então, não está ainda na cabeça do regulador brasileiro, não está na cabeça do regulador norte-americano, do europeu, que o crime organizado está muito rápido, está muito barato também. Eu vi um webcast na semana passada de uma das grandes empresas americanas que trabalha com prevenção à fraude, os valores que eles colocaram, quanto custa fraudar algo, é quase que uma tabela de preço que você encontra na Deep Web. Os valores são ridículos. Qualquer um de nós aqui paga isso fácil. Tá? Então, esse descompasso entre o que se gasta para fazer o errado e o quanto se precisa investir para fazer o correto é o grande desafio da gente. Não é fácil justificar investimento em segurança, tá? Não é barato também. Então, nossos amigos aqui que são fornecedores de soluções, eu peço a ajuda de vocês. Sempre que a gente pedir uma cotação, por favor, nos dê um bom preço, tá? Porque o desafio está grande. E quanto mais se gasta com segurança, a percepção dos grandes executivos que eles têm é que sempre o orçamento não acaba. Então, não existe aquilo, existe um ciclo de investimento em segurança, depois eu tenho apenas despesa de manutenção. O ciclo ele é infinito. Enquanto houver ameaça, haverá investimento em segurança. Então, essa percepção que a maior parte dos negócios, as empresas acreditam em ciclo, eu fiz um ciclo de renovação do meu parque, eu fiz um ciclo de troca aqui dos meus servidores, ou do meu sistema operacional, do meu banco de dados, e posso ficar 4 ou 5 anos amortizando isso. Quando você fala em segurança da informação, esse ciclo, ele ou não existe ou ele é muito menor. Então, é um pouco repetitivo da minha parte, mas eu sempre falo, a gente tem que levar essa mensagem para os CEOs, para os CFOs das empresas, que sempre que a gente trabalha numa empresa que tem algo relevante, tem algo que a informação é valiosa, o nosso processo pode ser monetizado no caso de uma fraude, é fundamental, é questão de sobrevivência e investir em segurança. Ao mesmo tempo, o profissional da nossa área, a gente tem que entender que as empresas têm mais sucesso no mercado, é porque os gestores sabem tomar risco muito bem. Então, a gente não pode chegar perante os executivos da empresa como o cara do apocalipse, né? O mundo vai acabar, vamos todos morrer e a gente tem que gastar dinheiro com segurança. Não é isso. Tem que levar sempre a visão de risco. Falar, olha, essa informação vale tanto, custa tanto para você obter essa informação, se alguém quiser fraudar a gente, se alguém quiser atacar a gente, vai custar tanto. Você quer correr esse risco? Essa, para mim, é a abordagem assim, que tende a ter mais sucesso. É você levar isso como um case, é você levar a necessidade de investimento em tecnologia como algo que vai ajudar a reduzir risco, vai ajudar a manter o valor da empresa, vai trazer retorno para o acionista. Então, esse desafio aqui esse mindset corporativo é que precisa ser trabalhado. Ok. Eu queria, antes de sair desse capítulo, ouvir o Alfred sobre essa questão da energia, do investimento, do tempo que as áreas de segurança gastam com regras, compliance e o quanto que se perde em relação a tempo e investimento na defesa de ataques mais direcionados. O que você tem visto nesse sentido? Qual é a sua opinião sobre isso, Alfred? Nas empresas que eu já vi, a área de compliance é alguma coisa com que eles precisam se preocupar. Tem que gastar muita energia só para ficar no compliance. E muitas vezes a compliance não é a mesma coisa que segurança, mas tem que se fazer isso. É algo necessário em que as empresas têm que gastar tempo e dinheiro, mas não necessariamente melhora a postura de segurança. Acho que as empresas têm que achar uma maneira de equilibrar. O equilíbrio é uma palavra complicada, mas você tem que ver aquilo que é eficaz, reduzir o risco, colocar
colocar mais compliance não vai necessariamente ajudar nesse ponto. Eu acho que você precisa dar para essas empresas a responsabilidade, a oportunidade de gastar aquele dinheiro responsavelmente para reduzir seus riscos e ter flexibilidade para fazer isso. E não falar, isso aqui é compliance, é isso que você tem que fazer, tica aqui, ali. Eu queria complementar o seguinte, do meu ponto de vista, compliance e segurança, eles andam juntos, mas eles são coisas totalmente distintas. E, olhando pelo ponto de vista de órgãos reguladores e pelo ponto de vista de você estar ou não compliance com um conjunto de regras estabelecidas, lá você vai encontrar aonde você quer chegar, ou o que você precisa, aonde você precisa chegar. Quando você fala em agentes de segurança, cabe a nós ajudarmos a empresa a chegar aonde o compliance exige, da melhor forma, dando o menor impacto para os negócios, contribuindo para que o negócio consiga acontecer, visando o órgão regulador, a ISO 27002 ou algum outro standard. Então, eu acredito no seguinte, que você mudar um pouco a visão de que segurança ela é uma atividade para que a segurança passe a ser um objetivo e uma visão que esteja dentro da visão e missão da empresa. De novo, né? Dentro da segurança, a pessoa é o elo mais fraco. Então, a gente pode investir milhares de dólares, milhares de horas, milhares dê o nome que você quiser. Se a pessoa não estiver engajada, se não estiver dentro de uma visão corporativa, dentro da preocupação dela, a gente vai continuar tendo problema, vai continuar tendo ataque, vai continuar dando brecha. E uma outra coisa, não existe uma regra única e não existe uma receita de bolo ou vamos fechar todas as portas A, B, C ou D. Não. Eu acredito que cada empresa tem a sua particularidade e você tem que aplicar a segurança no que faz sentido para a sua empresa. Então, talvez você criar várias suítes de segurança para proteger o seu banco de dados, mas deixa, sei lá, o algoritmo, como o Alfred comentou, em cima da mesa, dentro de um papel impresso, ou, sei lá, deixa a regra que você criou dentro de uma planilha Excel, compartilha isso numa rede social. Então, é buscar saber o que é realmente importante dentro da sua empresa. Eu acho que a classificação de documentos é extremamente importante. A conscientização de que aquela informação é crucial para dentro da tua corporação é extremamente importante. E fundamental nesse elo é a pessoa estar engajada e sabendo exatamente qual tipo de informação e aonde a empresa pode estar vulnerável ou não. Ok, Elton, obrigada pela sua contribuição e mais um ponto de vista. Vou trazer mais uma pergunta. Essa pergunta foi feita para você, Vitor. Olá a todos, excelente debate, muito bom esse tema. Só fiquei surpreso quando o Vitor disse que o que tem de novo nesse cenário são os laranjas, ele colocou, entre aspas, aquelas pessoas que fazem o ataque, mas não serão beneficiados. Eu gostaria de avaliar, a pergunta é um pouco longa, vou tentar resumir, quem está por trás desses ataques também não pode ser a concorrência entre empresas, como a gente vê entre governos e nações. Na sua área, na área em que você atua e que eu atuo também, tem uma concorrência muito forte. A espionagem virtual também está inserida nesse contexto, na sua opinião? Como é que você tem sentido o uso da concorrência para fazer esse tipo de abordagem via ataques? Isso tem todo sentido, né? Isso é realmente o que acontece na prática. O que a gente Desculpe, viu... é o Vinícius Piccioli. Tá. O que a gente viu de transição da questão do APT foi justamente isso, deixando um pouco da questão governamental para a questão corporativa, né? Muito disso patrocinado por concorrentes com falta de ética e muito também daquilo que eu chamo da teoria do sapo na panela, né? Aquela questão lá, você joga o sapo na panela com água quente, ele se desvencilha e pula rapidinho. Você põe ele na panela e vai esquentando a água aos poucos, a água vai aquecendo, ele não percebe e morre, né? O que está acontecendo hoje também é um pouco daquilo da migração do físico para o virtual. Essa espionagem industrial, isso já acontecia no meio físico, né? Como nós estamos fazendo uma transição de vários processos e fatores e comportamentos para o mundo virtual, isso também está migrando para o mundo virtual. Só que a gente não está acompanhando a transição, né? A gente não está se preparando o suficiente.
né? E um ponto que motiva as pessoas a usarem a terceirização para ataque é a questão da responsabilização, né? Você não consegue responsabilizar o originador do ataque de forma tão direta. A legislação tem evoluído bastante, né? A gente, mesmo que com algumas críticas, temos aí agora o Marco Civil, a lei contra a invasão, e as empresas têm tomado essa precaução agora de não se expor, tá? Então, por isso, desse monte de contratar pessoas para fazer ataques, né? Contratar pessoas especializadas, por exemplo, em phishing, em spammers, né? E pessoas que desenvolvem malwares customizados, e isso tem tomado uma proporção realmente relevante e preocupante, tá? Só fazendo um gancho só com a última pergunta, com o último tópico que a gente falou, o que eu sinto falta também nesse contexto de compliance é que eu vejo que tem muita gente cobrando, mas tem pouca gente ajudando, né? Qual que é o órgão que ajuda a gente? Qual que é o órgão que a gente recorre, né? A gente tem, como a gente comentou aqui também, todos os problemas do dia a dia. Nos últimos meses apareceram 5 ou 6 vulnerabilidades extremamente críticas, né? Desde o Heartbleed, Shell Shock, Poodle e aí por diante, né? Chihuahua e vamos que vamos, né? Então, a gente precisa de ter alguém que está olhando isso também e ajudando, né? Porque o tema de segurança, de cybercrime, é um tema de segurança pública também, vai acabar migrando. Será que a gente está migrando a atenção do físico para o virtual na mesma proporção que o crime está migrando do físico para o virtual? É um ponto que eu sinto falta hoje na sociedade. Ok. Mais uma pergunta, acho que dá tempo aqui para a gente trazer, são muitas, vou só privilegiar mais uma da Ana Marques, até porque a Ana ontem mandou algumas que eu não consegui trazê-las aqui, você está desde ontem comigo. Eu sou estudante, mas já atuo na área de TI, numa instituição financeira. A área financeira participa em peso aí via online pela TV Decision. Na opinião dos debatedores, as práticas de spams também evoluíram? Os hackers sofisticaram essa técnica e ainda é uma ameaça para os usuários que comprometem os dados da empresa com um simples clique num link malicioso? Então, a Ana está querendo dizer assim, vocês ainda têm, o spam ainda é preocupante em que nível? Ok. Igor, depois passo para o Marcelo também. Sim, continua, porque ainda é um meio válido para se fazer uma exploração, conforme já mencionamos aqui, do fator humano. E algo interessante, além do processo de todos os congressos que nós falamos, de conscientização, pilares de segurança, norma, continuamos ainda com os mesmos problemas, apesar dos avançados. E o que eu acho que não só a internauta espera de nós aqui da resposta, mas todos que estão aqui, sair com algo a mais para talvez implantar na sua empresa. Eu, por exemplo, falando de fator humano, eu desenvolvi um portal de segurança, onde eu fiz um formulário colaborativo, onde os próprios funcionários, eles preenchem lá um tipo de incidente, seja spam, roubo de equipamento, exploração de vulnerabilidade e assim por diante. Eu tenho conseguido obter resultados de algo que não tinha nenhuma visibilidade por meio de nenhuma ferramenta, por mais bem configurada que ela estivesse. Então, entramos mais uma vez no fator humano. E sim, o spam ainda continua sendo um meio de exploração. Marcelo, e depois passo para você, Elton, na ordem aqui, de manifestação. Eu acho que o usuário ele sempre vai cair. Então, eu tenho uma das diversões que eu tenho é abrir phishing, né? Sobre uma máquina virtual, abro o phishing e fico analisando como é que ele se comporta. É muito primário, é incrível como tem gente que cai, é incrível como tem gente que vai para um site que não tem o HTTPS, uma URL que não tem nada a ver com a URL da instituição financeira. O cara vai lá, pede senha, pede CPF, fala em recadastramento, pede as 50 posições do cartão de senha e alguém vai lá e preenche. Nesse caso, eu acredito muito em mérito. Eu acho que o hacker merece receber essa informação e o cara do outro lado merece ser fraudado. Porque, pelo amor de Deus, sempre é muita polêmico, paciência. Eu fui testar esse phishing que eu estava analisando, eu levei sem brincadeira, acho que 25 minutos para chegar até o final dele. Então, é muita coisa para preencher, não dá para ser dado aleatório, porque ele tem alguma lógica por trás, é bem desenvolvido, mas a impressão que dá é o seguinte, o nível do usuário ele não melhora. Os usuários continuam sendo um fator preponderante de qualquer ataque bem-sucedido. Aquela ideia de que eu vou invadir a empresa explorando vulnerabilidade na aplicação, isso, apesar de ainda existir, cada vez é a parte mais cara. E o fraudador, o criminoso, ele não vai naquilo que é mais difícil e mais caro, ele vai no que for mais fácil. Tá? O usuário continua sendo mais fácil. E
eu não, realmente, não, a Graça sabe disso já há um tempo, eu não acredito muito em conscientização, eu acredito em punição. Eu já fiz várias campanhas de conscientização, você vai, fala sobre segurança. Não provoquei ele, mas eu já conheço a posição dele. Eu já fiz várias palestras sobre segurança em empresas onde eu trabalhei. É fantástico, na sexta-feira você dá uma palestra às 11h30 da manhã, todo mundo louco para sair para o almoço, e você lá falando sobre segurança, as pessoas irritadas com você. Cara, não funciona. Agora, você pega uma pessoa que fez alguma coisa errada, alguém que pegou informação de produção e colocou em ambiente de desenvolvimento, manda o cara embora, isso gera uma onda assim, de pelo menos 6 meses de pessoas preocupadas. Então, em vez de você começar a sair correndo atrás dos problemas, as pessoas ficam com medo e começam a te procurar. Ligar para você, Marcelo, achei uma coisa no servidor aqui, eu acho que é algo errado, e me passar. É incrível. Isso nunca aconteceu com conscientização. Eu já vou isso fazer um painel acontece. específico sobre isso, Marcelo. De tanto você defender essa posição, prometo. Me convide. Mas eu realmente acredito nisso, porque a conscientização ela acontece através da punição. É igual a lei seca, né? A gente, hoje em dia, aqui em São Paulo um pouco menos, mas no Rio, ninguém sai para tomar um chopp com os amigos e volta dirigindo, porque sempre tem lei seca. A lei existe há muito tempo, sempre existiu. Ela nunca tinha sido aplicada. Então, é isso. Elton, depois Tiziano, e o tempo, né, que está correndo aqui. As perguntas da plateia virtual, já até fechei aqui o sistema, senão não vou conseguir me concentrar. Eu só queria fazer um link com a apresentação do Alfred, que é quem tem mais dados ganha, né? E é verdade, porque os phishings hoje, antigamente todos os e-mails chegavam assim, caro, sei lá, alguma coisa, caro usuário, caro leitor, caro alguma coisa. E ele te dava algumas opções lá, sei lá, clique aqui para ver a sua restituição, não sei o quê, ou clique aqui para ativar o seu cartão, não sei o quê. Você olhava e você ainda tinha alguma suspeita de que aquilo não era verdade, porque era caro alguma coisa, não sabe meu nome, olha aqui a sua restituição, bom, espera aí, eu sou, sei lá, menor de idade, sei lá, alguma coisa assim. Hoje, o volume de informação e o volume de informações que os phishings vêm, às vezes você até para e pensa. Você fala, bom, peraí, tem meu nome inteiro, tem meu endereço, tem X, tem Y, tem Z. Aí quando você vai olhar efetivamente a URL, você fala, não, phishing, tá totalmente fora. E isso vai muito da percepção e da atenção das pessoas no dia a dia, né? Então, tem até um exemplo que aconteceu comigo, né? Chegou uma ordem de pagamento para eu assinar do registro.br. Aí eu olhei e falei, não, tá estranho, porque o registro BR não manda assim, não manda carta, né? Não, tem alguma coisa estranha. Aí fui olhar, entrei no site do registro BR e estava lá, escrito, olha gente, tem algumas empresas recebendo boletos, prestem atenção que não somos nós. E realmente não era, olha, por acho que segundos. Foi por pouco. Foi por pouco, exatamente. Então, assim, falta de atenção, eu acho que o dia a dia acaba consumindo, né, as pessoas. Concordo com a história da punição, eu acho que se você expor, né? Então, assim, eu vou até além, não só mandar embora, mas eu vou dar um exemplo até da minha empresa. Lá nós temos a política da mesa limpa. Então, uma vez por mês passa-se, sei lá, agente de segurança visitando as mesas, vendo se tem gaveta aberta. Experimenta colocar balão, experimenta colocar um pano vermelho em cima do desktop da pessoa, dizendo, ó, você foi pega, se isso não gera acho que 6 meses, não, mas um mês e pouco o pessoal comenta. Tiziano, você consegue ser conclusivo aí para a gente, o tempinho está apertado aqui. Tá. Não, só dizer que é isso, o usuário sempre é um alvo fácil. Acho que todo mundo passa por isso. Toda vez que a gente contrata um pen test, na semana seguinte recebe um e-mail com um currículo em PDF, né? Todas as empresas fazem isso. É um ponto usual. E eu acredito muito na educação do usuário, mas assim, eu tenho que me render ao fato de que, principalmente na cultura latino-americana, a gente aprende com a dor, não é assim? E se você olhar as sociedades que estão mais avançadas nesse aspecto, né, como a sociedade europeia, por exemplo, o grande ponto lá não é nem legislação que cobre todas as coisas, mas ter consequências efetivas para os seus atos, né? Eu acho que é um suporte à questão da liberdade, que é você poder fazer a escolha do que você faz, é não haver isenção, né? É você responder por aquilo que faz. Então, eu acho que
a gente tem que se render. Eu acredito muito em educação, em trazer o usuário junto com a gente, mas é verdade. A impunidade faz esses problemas aumentarem muito de tamanho. Ok. Alfred, estamos no final do nosso painel. Gostaria que você deixasse uma mensagem, uma conclusão sobre tudo que você acompanhou e a tua visão aí desse cenário de ataques. O que você deixaria aí como um recado final? Yeah. Acho que tem um tema comum em todo o painel, em todas as respostas que nós estamos dando. Quer dizer que todas as redes são diferentes, os riscos serão diferentes, depende da organização, da indústria. E como administrador de segurança, nós precisamos saber priorizar para saber onde estão os nossos maiores riscos e onde nós queremos focar. Nem todo mundo tem um orçamento ilimitado com o qual pode fazer o que quiser. Você precisa conseguir avaliar as suas vulnerabilidades e onde estão os seus riscos. E se você conseguir fazer essa avaliação honesta e começa a implementar processos e entender que você tem outros riscos na sua rede, mas se você priorizar, você vai começar a reduzir os riscos na sua rede. Obrigada a vocês pelo excelente debate. Obrigada à plateia, a vocês que nos acompanharam pela internet. Palmas aqui para os nossos participantes.